Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. Um prazer enorme estarmos falando. Bom, aí com os gaúchos. Ministro, deixa eu começar pelas questões locais aqui. Afinal de contas, a gente está em meio a renegociações com o governo federal, que impõe como uma das condições para o Rio Grande do Sul ingressar no regime de recuperação fiscal a privatização do Banrisul, que é o ativo mais valioso que o Estado ainda controla, ministro. Fora isso, tem questões de privatização, como a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a Sulgás, são também empresas importantes, ativos importantes do Estado. Por que vocês do governo federal entendem que o governo gaúcho deva privatizar o Banco do Estado? Vocês, a informação aqui, insistem nessa questão, já que o governo federal trabalha nessa situação, ministro. Olha, Felipe, o governo federal não impõe nenhuma condição específica. O que existe é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que é o projeto de lei inicial e hoje lei de recuperação fiscal dos estados, que determina que para se aprovar o projeto de recuperação, onde inclusive o governo federal dá uma moratória, isto é, suspende o pagamento de toda a dívida do Estado por um período e dá uma série de outras vantagens, é necessário que se feche as contas do Estado. Isto é, o Estado deixa de pagar por um período do plano a dívida com o governo federal. Muito bem, ótimo. Isso é uma parte. Mas não adianta continuar em déficit, continuar com problema. Então tem que tomar toda uma série de medidas adicionais. Essas medidas envolvem aumento de contribuição, diminuição de isenções de impostos, uma série de coisas. Mas tem que fechar as contas, só ver se é suficiente. E não sendo, então a lei prevê que devem ser privatizadas companhias estatais. Isto é, não adianta o Estado ter algumas estatais valiosas, importantes, mas está quebrado. E não paga, e deixa de pagar suas contas, deixa de pagar servidores, aposentados, e com toda uma série de problemas decorrentes. Em resumo, nós estamos fazendo o máximo para ajudar. Agora, o Estado tem que conseguir reequilibrar suas contas. O governo federal ajuda, o governo federal dá aval a empréstimos, o governo federal suspende o pagamento da dívida, faz toda uma série de coisas. Agora, tem que ter medidas adicionais. As medidas adicionais são propostas pelo Estado. Se o Estado tem maneiras de aumentar a receita ou diminuir a despesa suficiente, tudo bem. Se não, o caminho é, de fato, a privatização, como está sendo feito no Rio de Janeiro, por exemplo, com a privatização da SEDAI, que é a companhia de saneamento. O importante é que no Brasil, e temos aí, por exemplo, o caso da telefonia, né, quando foi feita a privatização da Telebrás, ainda no governo do Fernando Henrique, lá atrás, na década de 90, houve também uma preocupação enorme de que com a privatização da Telebrás o povo ia perder um patrimônio da telefonia, etc. O que aconteceu foi o contrário, isto é, naquela época era difícil conseguir uma linha telefônica, as pessoas pagavam para ter uma linha telefônica, declaravam no imposto de renda porque era caro, e hoje todo mundo pode conseguir uma linha automaticamente, nem ninguém se lembra do assunto. Quer dizer, a privatização ajudou muito a quem interessa, que é o usuário. No caso de um banco, por exemplo, é um patrimônio valioso, sim. Mas o que interessa para a população do Estado é o serviço, a qualidade do serviço, etc. E privatizações têm mostrado que a qualidade do serviço aumenta, melhora, e muito, e fica mais barato. Portanto, o importante é que o Estado feche as contas, pague seus salários em dia, paga os seus aposentados em dia, paga os seus fornecedores em dia, equilibra tudo, que os clientes do Banco do Estado, do Banrisul, sejam clientes bem satisfeitos, etc., e que o Estado consiga arrecadar impostos e que o governo do Rio Grande do Sul possa colaborar para que o Estado volte a crescer e entrar nessa onda que hoje varre o Brasil, que é um crescimento cada vez mais acelerado da economia,
que este ano já foram criados mais de 1 milhão de empregos. A demora do governo do Estado no aceitar a privatização do Banrisul, que seria, abre aspas, assim, a joia da coroa do Rio Grande do Sul, hoje é o que impede, nesse momento ainda, o fechamento da renegociação da dívida? Não, existem ainda vários pontos. Nós não estamos, de novo, exigindo nenhum ponto específico. Nós só queremos que a lei seja cumprida. Queremos não, somos obrigados, a não ser que cometamos crime de responsabilidade, segundo a lei, somos obrigados a seguir a lei, como todos os brasileiros. E a lei diz claramente que o plano tem que prever que, tomando-se todas as medidas, seja um corte de despesas, seja aumento de receitas, seja adiamento de pagamento de dívida e, se for necessário, privatizações, que no final as contas do Estado tenham fechado, isto é, receitas do Estado sejam iguais às despesas. A única coisa que nós olhamos é isso. Como chegar lá é uma questão, são decisões do Estado. O governo gaúcho disse que não pode privatizar o Banrisul exatamente porque ele é lucrativo, né? Por sinal, inclusive, está querendo vender em bolsa aí as ações que excedem esse controle do banco, né? 51%. Como as ações do Banrisul geralmente negociam abaixo do valor patrimonial, na sua avaliação, e o senhor conhece essa questão do mercado, né? Isso seria um bom negócio, um péssimo negócio, né? Isso não retira do Estado parte dos dividendos futuros que, inclusive, estariam nessa negociação do regime de recuperação fiscal, ministro? Olha, Felipe, é exatamente esse o ponto. Quer dizer, as empresas e bancos que, de fato, são lucrativos, as ações na Bolsa valem mais do que o valor patrimonial. Qualquer banco, de fato, lucrativo, se você está bem administrado, você vai olhar, ele está normalmente na Bolsa negociado a valor muito acima do valor patrimonial. O mercado não somos nós, eu que estou dizendo, porque inclusive eu não estou analisando com detalhes a administração do Banrisul, que me dá uma ótima impressão, aliás, muito boa impressão. Mas o mercado está, como você diz, dando um valor de bolsa menor do que o valor patrimonial. Evidentemente que o Estado só venderia isso se fosse por um lucro grande, isto é, um valor substancialmente superior ao valor patrimonial, onde fosse dar um lucro ao Estado e ao povo do Rio Grande do Sul, grande, muito maior do que o valor atual. Isso é que é importante, quer dizer, qualquer medida que seja tomada, no caso de privatização, é um lucro grande para o povo, para o Estado, como é o caso da SEDAI no Rio de Janeiro, dinheiro que entra no caixa do Estado e o Estado, com isso, paga as suas contas, salário, aposentadoria, fornecedores, etc. E, mais importante do que isso, que de fato o Estado depois vai cobrar imposto, certo? Sobre os lucros gerados pelo banco. O governo, por definição, é sócio de qualquer empresa, né? Basta cobrar os impostos adequados depois no funcionamento da empresa. Em resumo, seja os municípios, seja o Estado, seja o governo federal. Portanto, a ideia é que o Estado feche as suas contas, pague tudo em dia, volte a crescer e os clientes do grande Banrisul sejam cada vez melhor servidos e o povo do Rio Grande do Sul mantenha e tenha cada vez mais essa riqueza. Ministro, a questão da renegociação da dívida hoje para o senhor, no caso do governo federal, a renegociação da dívida dos estados é uma prioridade na agenda do governo federal? Porque a impressão que se dá aqui do Rio Grande do Sul é que é um caso a resolver, mas não é uma prioridade, apesar da crise fiscal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de outros estados como Minas Gerais, né, a situação ser complexa, né? E isso, dentro da agenda do governo, tem que peso? Olha, duas coisas. Primeiro, a prioridade total, número 1. Número 2, a renegociação da dívida dos estados todos já foi feita. Já foi feita, completada depois de muitos anos de negociação. Isso é passado, isso já foi feito. E já está em andamento, a lei já foi aprovada no Congresso da renegociação, já foi assinado por todos os estados, inclusive pelo Rio Grande do Sul, isso já é um assunto resolvido. O que está se falando agora é esta dívida renegociada em alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro e o caso do Rio Grande do Sul, que mesmo tendo havido a renegociação, isso ainda não é suficiente, porque o déficit do Estado é muito grande. Neste caso,
a solução não é a renegociação da dívida, já foi feita. A solução é mais radical. Isto é, a solução é o plano de recuperação fiscal do Estado, que é exatamente o que estávamos falando antes, que prevê a suspensão total de pagamentos por 3 anos. Isso sim é o que resolve o Rio Grande do Sul. Mas isso já é outro projeto, não é mais a renegociação da dívida, já é a recuperação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. E aí é uma negociação caso a caso. Tem 2 já em curso. Uma já aprovada, assinada e em andamento, que é o Rio de Janeiro, e essa agora que está sendo elaborada, que é com o Rio Grande do Sul. Bom, deixa eu ir para outras questões aí, ministro. A taxa Selic caiu para o seu menor índice histórico, né, ministro? Se a inflação começar a subir em 2018, se fala nisso, até porque a inflação está abaixo da meta nesse momento, né? E o ano de 2018 é um ano eleitoral, ministro, né? O Banco Central vai aumentar a Selic com a mesma velocidade que derrubou ou vai fazer como naquele período Dilma, Manteiga, Tombini ali, que manteve artificialmente baixa e a inflação terminou batendo em 11% em 2016, ministro? Olha, eu gosto, Felipe, de olhar a economia com números, tá? Porque principalmente essas questões de juros, mercado, etc. Isso é o que vale os números, como nós estávamos falando antes, no caso do Banrisul, as ações da Bolsa, o valor. Tá? Então é o seguinte, existe aí, olhando esse ponto aí, centenas de analistas mais qualificados do Brasil, gaúchos, paulistas, mineiros, pernambucanos, etc., todos analisando isso rigorosamente, fazendo as suas projeções. Tá? Naquela época que você se referiu, as projeções eram a inflação muito acima da meta, o problema, etc. Agora é o seguinte, a previsão dos analistas para 2017 é uma inflação abaixo de 3%, isto é, abaixo do piso da meta, a meta é 4,5%. E a projeção de inflação para 2018 é abaixo da meta ainda, 4,08%. E a inflação para 2019 e 2020 na meta. Então, os analistas que estão olhando isso rigorosamente estão prevendo exatamente que o Banco Central vai continuar agindo como agiu até agora, desde que assumimos, isto é, rigorosamente mantendo a inflação sob estrito controle. E o fato de que a taxa de juros está caindo é resultado. A inflação está caindo, é a mais baixa, uma das mais baixas da história, a inflação atual nos últimos 12 meses, cerca de 2,8%. E também o fato de que com a reestruturação das finanças públicas, a aprovação do teto de gastos federais e outras medidas, a taxa de juros estrutural da economia está caindo, que é a chamada taxa neutra de equilíbrio de juros. Isso permite que se mantenha a inflação mais baixa, com taxa de juros mais baixa. O Brasil está chegando, digamos, começando, já chegando naquele nível dos países mais desenvolvidos, mais avançados, onde estamos deixando para trás aquela época de taxa de juros elevadas, com inflação elevadíssima, como 1 ano e meio atrás, nós tínhamos uma inflação aí de mais de 10%, uma taxa de juros de mais de 14% e um desemprego aumentando. Quer dizer, é um absurdo. Agora não, o desemprego está caindo, estão criando empregos, a taxa de juros está baixa, mas a inflação está mais baixa ainda. Em resumo, estamos na direção certa e vamos mantê-la. Tá, o emprego, ministro, é a variável de recuperação da economia mais lenta, dá para dizer, né? A reforma trabalhista nesse quadro aí, já em 2018, acelera até quanto a criação de empregos no cálculo de vocês, ministro? Olha, no último ano e meio foram criados cerca de 1,5 milhão de empregos no Brasil. Esse ano, 1 milhão de empregos aproximadamente. O desemprego era alto, né? Porque nós herdamos um desemprego aí de mais de 13 milhões de brasileiros. Esse ano já criamos mais de 1 milhão de empregos. E vamos continuar criando emprego. E espera-se que o ano que vem se crie mais aí 1,5 milhão de empregos, até mais. Está acelerando. A reforma trabalhista vai acelerar mais. Nós esperamos que em cerca de 10 anos ou menos sejam criados, além de tudo, mais 6 milhões de novos empregos no Brasil, além da recuperação do emprego em curso. Em resumo, a experiência internacional diz isso. Por exemplo, na Alemanha, foi um exemplo clássico com a reforma trabalhista igual à brasileira,
gerou uma queda estrutural do desemprego. Isto é, o desemprego caiu sistematicamente e se manteve mais baixo depois da reforma. Resumo, a expectativa é que nós possamos ter no futuro um desemprego de fato consistente, mais baixo no Brasil. Não só com a estabilização da economia, inflação, etc., com a questão fiscal, o ajuste fiscal e com a reforma trabalhista. O principal candidato à presidência da República em 2018 disse que pretende desmanchar tudo que está sendo feito na área da economia pelo atual governo, pelo governo Temer. Estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor foi presidente do Banco Central de Lula. Como é que o senhor vê as críticas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva à atual política econômica, ministro? Olha, eu tenho uma relação muito cordial com o ex-presidente Lula, trabalhamos juntos, temos uma relação de amizade. Agora, existe claramente uma diferença de ponto de vista. Tá? Em 2002, quando ele disputou a eleição, também tínhamos essa diferença de ponto de vista. Tá? Tanto que, naquela época, inclusive, eu estava no campo adversário dele. Tá? Fiz campanha e fui também candidato na época ao Congresso, na época pelo PSDB, e contra o então candidato Lula do PT. Depois que ele assumiu, ele inclusive surpreendendo a todos, me convidou na época presidente do Banco Central, tivemos uma excelente relação de trabalho e fizemos, e eu pude fazer, ele me deu essa autonomia na época para fazer e aplicar no Banco Central a política correta que deu certo e o Brasil cresceu. Agora, certamente, o que ele está propondo eu discordo, né? E eu espero que seja meramente uma retórica eleitoral. Agora, evidentemente que ele sabe o que faz, ele, em termos de opinião dele, ele mede o que está falando, a respeito às diferenças de opinião, mas claramente o que estamos fazendo está dando certo. O Brasil saiu da maior recessão da história, é importante dizer. O governo anterior criou no Brasil uma recessão, um desemprego e uma queda de produto maior do que a grande depressão de 29 no Brasil, a crise daquela época, maior do que a crise do início dos anos 80, da hiperinflação, e estamos saindo da crise. O Brasil está crescendo, vai crescer 3% o ano que vem, está crescendo mais forte agora, portanto estamos na direção certa. Eu espero e tenho segurança que isso vai prevalecer no Brasil nos próximos anos. Ministro, como é que o senhor pretende entrar nesse quadro eleitoral de 2018? Lula, uma figura carismática, ex-presidente da República, o Brasil cresceu no governo Lula, depois teve a crise no governo Dilma, mas qual é o debate político que o senhor imagina que vai se travar na questão da presidência da República em relação à economia? Acho que o debate é muito simples, né? Que eu acho que vai se dar esse ano. O debate vamos manter a presente política, que está dando certo, de reformas da economia, de modernização da economia, de crescimento, de geração de emprego, ou vamos voltar atrás, dar um passo atrás, retornar às políticas populistas que geraram recessão e desemprego. Acho que o debate é simples, é esse o debate. O senhor não teme que uma eventual candidatura sua, ou mesmo a sua candidatura, né, acabe atrapalhando, né, esse momento da economia brasileira, porque o governo vai entrar numa linha de fogo direta aí pela oposição? Bom, o governo está sob fogo direto da oposição há muito tempo, independente de qualquer candidatura. Independente de quem seja o candidato apoiado pelo governo, haverá algum, né? Dependendo de quem seja, estará sob fogo direto da oposição, não há dúvida, inclusive, por todas as razões que nós já comentamos, o que é normal, absolutamente normal, faz parte da democracia. Seria surpreendente, inusitado, que em qualquer país democrático a oposição tivesse de acordo elogiando o governo, certo? Então não seria oposição, por definição. Então, a oposição vai fazer a oposição, é normal, absolutamente legítimo que qualquer país do mundo tem oposição. E a oposição faz campanha. Por exemplo, o presidente Macri ganhou a eleição agora, a eleição da Argentina, aí o movimento dos Kirchner, etc., ex-presidente Kirchner, o ex-presidente Nestor, foram contra, fizeram campanha contra, normal, absolutamente. Isso acontece em qualquer país, acontece no Uruguai, acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, acontece na Alemanha. Então,
Isso vai acontecer no Brasil, e independentemente de quem seja o candidato. Eu vou tomar a minha decisão sobre isso lá na frente, em final de março, começo de abril. Agora, qualquer que seja o candidato, o governo haverá esse debate eleitoral, que é legítimo e positivo para o país e para a economia. Em 4 de dezembro, o senhor disse em entrevista à Folha que o governo terá candidatura e não será Alckmin, né? O senhor só assume essa questão lá no final de março. 7 de abril é o prazo para desincompatibilização. Exatamente. Então, a minha ideia é ter foco total na economia, criação de emprego, manter a inflação baixa, e o Brasil está, de fato, consolidado o crescimento, e lá no início de abril nós tomaremos uma decisão. A sua agenda será uma agenda liberal na economia, ministro? Olha, em primeiro lugar, ela é liberal hoje, né? Nós estamos favorecendo exatamente com um teto de gasto, uma diminuição do tamanho do Estado, um regime que favoreça o investimento. Só para você ter uma ideia, o tamanho do governo federal, que era 10,8% do produto em 91, você tem uma visão de longo prazo, atingiu 20% em 2016. Está caindo um pouco agora. Se deixasse como estava, nós íamos para 25%, o que é um absurdo. É muito grande o peso do Estado na economia, cobrando imposto, tomando dinheiro emprestado, etc. E segundo, isto, com as medidas tomadas e com o teto de gasto, isso vai para 15% do PIB. Significa o seguinte: 10% de produtos que estavam sendo consumidos pelo Estado passam a ser disponíveis para a sociedade, para o consumo, para o investimento, etc. Resumo, é essa linha de ação. Quer dizer, o brasileiro não aguenta mais pagar mais imposto. Para continuar aumentando o tamanho do Estado, tem que ter mais imposto. Tá? Mais dívida, o que significa mais juro, mais inflação. Resumo, o Brasil já fez essa experiência, não deu certo, está agora num caminho de modernização da economia. O governo se comunica mal na questão da Previdência, ministro. A todo momento os números são confrontados, colocados em dúvida. Teve uma CPI, a CPI diz lá que a Previdência é superavitária. Muita gente se agarra nesses números da CPI, dizendo que o governo não repassa, na verdade, todos os valores para a Previdência, por isso ela é deficitária. A Previdência não teria problema nenhum. O governo se comunica mal nessa situação? Eu acho que o governo está fazendo uma campanha de esclarecimento a esse respeito. Cada vez mais pessoas têm uma visão clara a esse respeito. Por exemplo, você pega a mídia, né? Até há pouco tempo a mídia era dividida. Hoje não, é unânime. Qualquer jornal que você lê, televisão, etc., os grandes jornais do país, estão todos a favor da reforma da Previdência, porque ela hoje ficou claro que a Previdência é sim deficitária. Existem auditorias internacionais feitas pelo Banco Mundial, feitas pela OCDE, gente insuspeita que não tem nada a ver com o Brasil, auditores internacionais, auditorias internacionais que mostram que a Previdência brasileira é altamente superavitária. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é injusta, tá? Porque hoje ela diz, a pessoa se aposenta ou por 65 anos de idade ou 35 anos de contribuição. Aqueles mais pobres, isto é, aqueles 20% de renda menor, eles não conseguem ter carteira assinada durante 35 anos. Então, eles certamente vão se aposentar por idade. Então, aqueles mais pobres já vão para os 65. Com a reforma, no início da reforma, a idade mínima é 55 e 15 anos de contribuição. Significa que os mais pobres, que hoje vão aos 65, vão se aposentar com 55, e depois de 20 anos, essa idade mínima vai evoluir para 65. Então, ela é mais justa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, elimina aqueles privilégios dos aposentados com alto salário, 30, 40 mil reais por mês, que é a maior parte do déficit. Agora, esses números divulgados é uma defesa de interesse daqueles que ganham muito e têm aposentadoria elevada. São principalmente funcionários públicos privilegiados. Esse pessoal tem o direito democrático, que a Constituição garante liberdade de opinião e manifestação, de defender os seus interesses, divulgar os seus números, etc. Agora, esses números são divulgados pela CPI, mas não é o resultado final do relatório da CPI, não.
existe sim um déficit da Previdência comprovado por auditoria internacional. E o que nós queremos é justiça social, igualdade para todos, seja o funcionário público de alto salário, seja o trabalhador, todos tenham direito ao mesmo regime de aposentadoria que o regime geral. Agora, aqueles que têm salário maior, têm o direito de fazer uma contribuição especial para o fundo complementar e ter a sua aposentadoria maior. Mas ele paga mais também. Não é assim o mais pobre financiando o que ganha mais, como está acontecendo hoje. Isso é que nós queremos eliminar. Ministro, a eventual candidatura sua, né, não atrapalha essa reforma da Previdência? Eu vou insistir nessa questão, porque é o seguinte, no Congresso tem muita gente de olho no seguinte, olha, a gente faz a reforma da Previdência e beneficia o Meirelles, que está lá para ser candidato, né, está aquecendo na boca do túnel ali para entrar em campo. Né? Isso não, o senhor não imagina que mesmo na base do governo não atrapalhe a situação? Não, porque duas questões. Primeiro, porque não é uma decisão tomada essa questão de candidatura. Né? Essa questão de candidatura vai ser tomada em abril. Pode ser até que eu não seja candidato, fique aqui, tudo bem. Então, isso não é um fator a essa altura. Segundo, o segundo ponto importante é o seguinte, a reforma da Previdência não é um problema de candidatura. Né? A reforma da Previdência é uma necessidade do país. É o que eu digo, eu prefiro, eu poderia se aposentar aí aos 45 anos de idade, para casa descansar. Eu não, eu até prefiro trabalhar, mas estou aqui trabalhando e muito satisfeito com isso e sempre trabalhei. Aliás, meu pai trabalhou até os 92 anos de idade. Eu sei que é uma exceção. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, porque eu gostava, não é? Ninguém é obrigado a fazer isso, não. Eu acho que a aposentadoria a nossa proposta é com 55 anos, nos primeiros 2 anos da reforma, o trabalhador possa se aposentar. Essa, homem, mulher, 53. Então, a ideia é o seguinte, o fato é que o projeto de reforma da Previdência é uma necessidade nacional, senão a Previdência quebra. Eu vou dar um exemplo, se não fizer nada. A Grécia, né? A Grécia não fez nada, esperou quebrar. O que aconteceu? Eles tiveram que cortar o valor da aposentadoria de gente já aposentado. Aí não foi suficiente, cortou de novo. Cortou 14 vezes. Cortou quase pela metade. Isso é um absurdo. Nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Nós temos que fazer a reforma na hora certa e, a partir daí, todo brasileiro tem segurança de que ele vai ter direito de se aposentar e vai receber a sua aposentadoria. Do começo, 55 anos de idade mínima. 15 de contribuição. E depois vai subindo devagar, durante 20 anos, até 65. Vota esse ano ainda ou fica para até fevereiro do ano que vem? Esperamos, a nossa expectativa é voto esse ano. Tá? Mas, se não der, fevereiro do ano que vem. Qual a chance dos juros voltarem a subir se não for aprovada a reforma da Previdência? Aí pode sim subir, existe aí, passa a ter uma chance mais elevada, inclusive porque de fato o risco do país pode aumentar, inclusive se não for aprovada a reforma da Previdência, nós já sabemos que pode existir o chamado downgrade do país, isto é, uma piora da classificação de crédito pelas agências de crédito internacional, o que significa aumento de juros para o país. Então, isso sim é uma coisa que a não aprovação da reforma pode gerar, assim, certamente, um aumento de risco e um aumento de taxa de juros. Entrando na campanha em abril, o senhor tem tempo de polarizar com Lula e Bolsonaro? Qual é a estratégia que o senhor olha para se colocar como candidatura viável em 2018? Felipe, no momento, a minha preocupação total é botar o Brasil para crescer. Né? Com isso acontecendo, consolidando, etc., aí lá na frente vamos ver, e aí se eu de fato tomar essa decisão, em abril, aí tem tempo para pensar nesse tipo de assunto. Eu sou uma pessoa que me dedico à minha missão, no momento de cumprir bem o que eu tenho a fazer, o meu dever com o país. Quando o senhor olha... O dever é botar o Brasil para crescer. Consolidando isso, o resto é consequência. Quando o senhor olha o quadro político brasileiro recente, o senhor olha para Fernando Henrique, que saiu do Ministério da Fazenda e conseguiu viabilizar uma candidatura em tempo recorde, ali tinha um plano real, né, entrando em ação, fazendo o país mudar. Mas essa é a sua visão? Não, eu acho que no caso,
você disse muito bem, foi uma questão muito específica, foi feito o plano real, caiu a inflação, etc. Agora o nosso projeto é outro, porque o problema era muito maior do que aquele, hoje. Naquela época o Brasil tinha inflação elevadíssima, né? E controlou a inflação, o que foi muito importante. Agora não, o Brasil está na maior recessão, estava na maior recessão da história. Então, isso aí, tivemos que enfrentar todo esse problema, que é um problema muito mais profundo. Não era melhor. Isso estava resolvido. A inflação agora ficou mais baixa até desde o plano real. Chegou a 2,5% num certo momento, aí 2,8% agora abaixo do piso da meta. Então, se o problema agora fosse só resolver a inflação, poxa vida, já estava todo mundo comemorando. É que nós temos que voltar a criar emprego, crescer, etc., diminuir o desemprego, porque o problema agora foi muito maior do que naquela época. Então é uma coisa que demora um pouco mais de tempo. Ministro, como última pergunta, o senhor tem uma vida na iniciativa privada brilhante, né? Foi presidente do Bank Boston Mundial, aí é deputado federal eleito pelo PSDB de Goiás, sacado do Congresso pelo presidente Lula para colocá-lo como presidente do Banco Central. Só que agora, e uma outra visibilidade, né? A carreira lá da iniciativa privada ficou para trás, eu tenho uma visibilidade como presidente do Banco Central. Dá para dizer assim que o criador é Lula, porque ele lhe deu a visibilidade do Banco Central. Como é que vai ser criatura e criador nesse confronto 2018? Aliás, em primeiro lugar, não existe essa ideia de criatura e criador. Na época, como disse, era uma carreira consolidada. Mas não era um sujeito popular, né, ministro? Não era popular, evidentemente, para a grande maioria da população. Mas ele tinha sido o único brasileiro, presidente de uma grande corporação global, tinha uma carreira já completamente consolidada. E quando o então eleito presidente Lula me convidou, nós chegamos a um acordo que era uma coisa de total autonomia. Tá? Ele precisava de alguém que resolvesse o problema do país e estabilizasse. O que foi bom para ele, foi bom para o governo dele, né? E também. E então ele me convidou e eu disse, olha, há uma condição para isso que é total autonomia. Então me deu total autonomia. Eu administrei o Banco Central, muitas vezes ele concordava, muitas vezes ele discordava, mas sempre respeitou as decisões. Era uma gestão completamente independente, deu certo. Tivemos, então, uma excelente relação de trabalho. Por quê? Porque ele fazia o trabalho dele e eu fazia o meu trabalho de forma completamente independente. Correu tudo muito bem e temos certeza de que agora está indo tão bem ou melhor e vamos deixar o Brasil agora saindo e já tendo saído dessa maior crise da nossa história que foi criada pelo governo anterior. Bolsonaro é um candidato liberal? Bom, isso aí compete a ele dizer, né? Porque, de fato, não está claro isso até agora, qual é a linha de política econômica que ele propõe. Espero que ele consiga, né? Deixar claro exatamente o que ele está propondo aí, para que nós todos possamos discutir isso com clareza. Nós todos, independente de quem é candidato e quem não é candidato, Sim. Todos os brasileiros possam entender isso e saber o que é, qual é a proposta exatamente. No debate do ano que vem, entrará questões como privatização do Banco do Brasil, privatização de Caixa Econômica Federal. O senhor vai defender questões como essa? Não, no momento esse assunto não está em pauta. No momento o que é importante é a privatização, esse é o foco da Eletrobras. Esse é o foco total agora, uma coisa por vez. E, de novo, esperamos que aconteça agora, temos certeza, vai acontecer com a Eletrobras aquilo que aconteceu com a Telebrás, lá no governo de Fernando Henrique Cardoso. Isto é, privatizou, popularizou, hoje todos podem ir e requerer uma linha telefônica, é automático, não precisa pagar nada. Só para não se esquecer, Felipe, naquela época chegou um tempo em que uma linha telefônica em São Paulo valia $5.000. E que a gente não é dólar. E a gente colocava no imposto de renda. Colocar no imposto de renda. Isso aí é uma barbaridade. E resolveu isso com privatização. Agora nós estamos privatizando a Eletrobras. Para fazer a mesma coisa com a eletricidade. Todos os brasileiros terem eletricidade mais barata, disponível, para usar capitais internacionais. O governo vai ter lá o seu golden share, etc., na Eletrobras, garantindo os interesses estratégicos do país.
Então, está tudo muito bem encaminhado, essa é a proposta, isso é o que nós estamos fazendo e está indo na direção correta. Do ponto de vista de candidato, o senhor vai ter que fazer aquelas ações de candidato, ministro. O senhor tem um cuidado muito especial com a sua alimentação. Todo mundo sabe isso. O senhor vai comer buchada de bode no Nordeste, churrasco no Rio Grande do Sul, aquelas fotos espetaculares que servem para promover candidatura, porque o senhor tem uma série de cuidados. Eu já lhe acompanhei, ainda presidente do Bank Boston, aqui na Federação há 20 anos atrás, comendo comedidamente, né? Como é que é essa situação de buscar popularidade agora? Olha, duas coisas. Primeiro, comer comedidamente é uma questão de quantidade, não é uma questão do quê. Não é? Então, comer comedidamente significa não exagerar, né? Não comer um excesso de uma coisa, um excesso de outra, etc. É comer de forma equilibrada. Isso independe do tipo de comida, independe de qualquer estado, seja comida gaúcha, seja comida do Nordeste, seja comida de onde for, de Goiás, né? Seja comida de São Paulo, interior de Goiás, lá quando eu fiz campanha, andei lá pelo estado inteiro e gostei muito. É verdade que engordei um pouquinho, porque adoro comer no estado inteiro. Mas o fato de ser comedido significa simplesmente não comer em excesso, não exagerar numa coisa ou na outra, e tudo muito bem. E isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós devemos separar, né? Ações eleitorais. De novo, não se diz se você candidato, não. Não, o senhor é candidato. Mas caso seja, né? Caso fosse, digamos. Ação eleitoral intensa é uma coisa, demagogia é outra. Tá certo? Então é isso que certamente não vamos incorrer. Agora, comer diversificado eu procuro fazer, inclusive porque é a recomendação. Quanto mais diversificada a comida, melhor. Agora, comedidamente, sim. Aliás, é uma recomendação para todos, né? Todos devem ser comedidos na alimentação e na bebida, não é verdade? Porque senão não vai bem para a saúde de ninguém. Ministro, até abril, né, porque há uma convicção geral, o senhor é o candidato do governo, né, o senhor é o candidato que vai representar o governo e deve ter 40% de tempo na TV se conseguir fechar aquele cálculo da Folha de São Paulo de ontem com uma base forte de partidos no seu entorno. Não, então, é o senhor, Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula, é esse o quadro eleitoral que está pintando. Marina Silva, tem outros candidatos já, Manuela Dávila, não, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, eu acho que independentemente de quem seja o candidato do governo, eu acho que é um quadro amplo de candidatos, e isso é importante para o Brasil, eu acho importante termos um debate. É importante que tenhamos aí um amplo leque de candidatura, né? E eu acho que vamos em frente no sentido de que todos têm que expor as suas opiniões. Eu, particularmente, acredito que vai terminar por ganhar a eleição alguém que defenda essa agenda de mudanças modernizantes na economia brasileira e que gerem criação de emprego, e mensagem não populista, isto é, realista, que funcionem e não demagogia, que tem levado o Brasil a ter tanto problema nos últimos anos. Agora, independente de quem seja a pessoa, mas se não for o senhor, quem será? Mensagem reformista, no sentido de modernizar o país, de criar emprego, renda, eu acho que deve prevalecer. Mas se não for o senhor, quem poderia ser? Bom, isso aí tem muito debate à frente ainda. Ministro, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. Para você também e aí para todos os gaúchos. Muito obrigado.